Felipe Rizzo, o senhor fala muito sobre a importância de ser uma pessoa corajosa e a relação disso com a vida intelectual. O senhor poderia dar dicas práticas de como se tornar alguém corajoso? Bom, em primeiro lugar, todo covardia é um egoísmo e uma falta de amor ao próximo. Porque se o sujeito é covarde é porque ele está querendo se preservar em primeiríssimo lugar. Ou seja, aconteça tudo o que acontecer, pode cair o mundo, mas eu tenho que sair inteiro. Então a pergunta é, por quê? Por que você e não o seu vizinho? Não é isso? Então, lembrar aquilo que eu coloquei essa frase hoje mesmo, frase do Eric Wöhling, toda vida humana está inserida dentro de uma hierarquia de bens. Isto é básico. Quer dizer, que hierarquia de bens? Este bem que eu desejo não é tão valioso quanto aquele outro. Então eu dei ali o exemplo. A vida moral começa no instante em que o bebê tem que escolher entre a posse de um objeto desejado e a amizade com o irmãozinho. Quando não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então ele tem que fazer uma escolha. E nessa escolha entra o quê? Uma hierarquia de bens. Nós estamos fazendo essas escolhas o tempo todo. Tá certo? E quando nós fazemos a escolha errada, em geral é porque nós não nos lembramos que existe uma hierarquia. Existe o mais importante e o menos importante. Também, vamos dizer, a perspectiva da vida eterna ou a limitação da vida a este espaço terrestre. Como seres biológicos, a nossa tendência é defender, em primeiro lugar, a nossa subsistência biológica. Isso é instintivo. E é um valor, sem dúvida. Você continuar vivo é um valor. Tá certo? Mas, pergunta, por que você e não o outro? Você, por exemplo, sei lá, tem um incêndio, vou me salvar a mim mesmo, deixar meu filho queimando lá dentro, ou vou salvar meu filho com o risco da minha própria vida? Você vai ter que fazer uma escolha. Quer dizer, o problema da coragem, no fim das contas, é apenas uma questão de qual é o bem que você preza mais. Se você descobre bens maiores, no fim das contas, a sua própria vida não tem mais importância. O importante não é conservar a vida, tá certo? Mas gastá-la e, se preciso, perdê-la em função de um bem maior, de um bem que merece ser mais amado. É só este o problema. Quer dizer, a covardia é uma falta de amor ao próximo, em primeiro lugar, e de amor a Deus, em segundo lugar. Não é isso? Ele não é não é uma virtude que tem em si a sua própria substância. Ela deriva de uma outra coisa. Né? Ela deriva da noção do bem maior. Não é isso? Então não se trata de se tornar mais corajoso fazendo exercícios, etc. Bem, alguns exercícios podem ser úteis, evidentemente. Né? Aqui tem uma associação que tenta restaurar o senso da virilidade nos meninos. O que faz? Solta eles no mato. Essa é uma boa ideia. Né? Mas mesmo dentro do mato, né? Quando nós fomos fazer o recenseamento escolar lá no sul do estado, nós estávamos em 4. E um era um sujeito meio, como diria, um pouco boiola. Né? E a primeira vez que ele meteu o pé na lama, ele disse, não vou mais, vou voltar. Bom, vamos supor que eu fosse ele. Fiquei desesperado porque meti o pé na lama, mas eu vou voltar para casa. Se eu vou voltar para casa, eu estou deixando os 3 sozinhos lá, eles podem precisar de mim. Não é isso? Ele só pensou no seu conforto. Então, quer dizer que a hierarquia dos bens dele termina aí. Né? O meu conforto acima de tudo. O que é isso aí? É só covardia? Não, o base da covardia é a maldade. Na hora que você virar um cara bom e ter amor pelas pessoas, você cuida delas primeiro. Não é isso? Hoje meu está lembrando, está aqui a Estela, um dia estava dando aula lá na casa do estudante, no Rio de Janeiro, e de repente chega a Estela e começa a soprar na orelha de um por um. Nós estávamos no 9º andar. Vamos descer, falamos um por um, sem criar alarme. Vai descendo a escada devagarinho, porque está pegando fogo aí no 7º andar. E foi um por um sangue frio admirável. Olha, ela podia ter dado no pé, eu vou me salvar. Não podia ter feito isso. Então ela fica mais tempo lá, se arriscando, para que o mal não aconteça aos outros. Né? Então, a Estela não é nenhum Schwarzenegger, né? Não é nenhum soldado da guerra do Afeganistão. É apenas a coragem nasce do quê? Do amor ao próximo. É só isso. Então não se preocupe em ser corajoso. Porque a coragem é um resultado, ela não é uma causa. A causa é o amor ao próximo ou falta dele. Eu quero partir de uma mensagem que chegou a mim indiretamente de um leitor chamado Paulo Henrique Cremonese.
e ele diz: quando eu me posicionei desde o primeiro dia contra a abusiva greve dos caminhoneiros, fui muito atacado por gente da direita. Patati, patata. Bom, depois mais tarde ele leu uma mensagem minha, na qual eu dizia o seguinte: imaginei que os caminhoneiros poderiam ser a última força coletiva capaz de guiar moralmente a sociedade. Errei, eles não podem. Daí o Paulo Henrique coloca uma outra mensagem observando o seguinte: com satisfação leio isso. Meu primo me alertou. Desde o primeiro dia fui contra a greve e me atacaram muito por isso. Então, a mensagem aqui, Paulo Henrique, eu entendo o que você quer dizer, mas o seu modo de ver a coisa é a típica confusão brasileira de juízos de realidade com juízos de valor. Primeiro, você ser contra ou a favor de uma greve, isso pode ser enfocado em vários níveis diferentes. O primeiro nível é saber a justiça possível, teoricamente, das reivindicações. No caso dos caminhoneiros, não há nem como discutir isso, porque a condição de trabalho deles já estava totalmente inviável, impossível, eles simplesmente não podiam continuar. Estão sendo roubados, explorados há muito tempo. E, de fato, a subsistência do país depende deles. Então, essa é uma classe de, sei lá, 200 mil, 300 mil pessoas, poderosíssima, essencial para a economia nacional, e que parecia, vamos dizer, ter uma causa justa pela qual lutar. Esse é o primeiro ponto. O segundo lugar seria saber se esta classe ela tem força suficiente para impor as suas reivindicações. E aí a coisa complica um pouco, porque havia dois níveis de reivindicação. Havia, evidentemente, as reivindicações imediatas de ordem econômica, redução do imposto, redução do preço do combustível, etc, etc. E, em segundo lugar, havia reivindicações de ordem política, na qual muitos dos representantes ou porta-vozes do movimento anunciavam uma intenção de ir até Brasília e derrubar o governo, simplesmente. O que também, no entender da quase totalidade da população brasileira, seria inteiramente justo. E pelo tamanho da classe e pela arma que ela tem na mão, que é o controle dos transportes, é óbvio que essa classe, enquanto classe, tem capacidade para fazer isso. Tem capacidade para derrubar qualquer governo do mundo. Se fizer uma greve de caminhoneiro nos Estados Unidos, cai o governo americano. Tá certo? Então, você vê que passou alguns dias de greve, começou a faltar comida no supermercado, não tinha mais combustível nos postos, estava todo mundo entrando em pânico, o país inteiro nervoso, revoltado não contra os caminhoneiros, mas contra o governo. Isso aí estava... Portanto, você tinha, teoricamente, vamos dizer, uma reivindicação justa, uma situação revolucionária e uma classe habilitada para impor as suas reivindicações e até para derrubar o governo. Então, nesse sentido, é claro que eu fui a favor da greve. Fui a favor e continuo a favor. Por que o Paulo Henrique interpreta o seguinte: na hora que eu disse que eu percebi que os caminhoneiros não têm força suficiente para guiar moralmente a sociedade, para impor uma liderança à sociedade, por que ele acha que eu fiquei contra a greve retroativamente? Isso é evidentemente uma confusão. Né? Você ser a favor de uma coisa não quer dizer que você tenha um cálculo preciso de se aquilo vai poder ser realizado ou não. Eu achei que podia, e de fato podia. Por que não foi realizado? Pelo mesmo motivo que fracassaram os movimentos de rua em 2015, por causa de líderes mal preparados, improvisados, sem cultura, tá certo? Que falam demais, fazem um discurso violentíssimo, ameaçando, fazendo ameaças apocalípticas, e depois recuam em troca de 2 ou 3 vantagenzinhas oferecidas. Exatamente a mesma coisa. Esse pessoal fez agora o que aqueles meninos da Marcha para Brasília fizeram em 2015. Fala, ameaça que vai virar tudo, que vai virar o Brasil do avesso, criar um novo Brasil, e de repente depois leva lá 2 ou 3 agradinhos da classe dominante e volta para casa. Tá certo? Os caminhoneiros fizeram a mesma coisa. Então, é evidente, eu não vou confundir, vamos dizer, a capacidade desses líderes com a força social do movimento. Veja, em 2015 nós tínhamos 2 ou 3 milhões de pessoas na rua. Dê isso para um Lenin, tá certo? Ou para um Mussolini, você vai ver o que eles fazem. Né? Qualquer líder com cabeça, tá certo? Habilitado a conduzir um processo de transformação social, e eles saberão o que fazer. Agora, com esses meninos na frente, você pode dar 15 milhões, você pode dar 200 milhões de pessoas na rua, eles não vão saber o que fazer. Eles vão entregar tudo para o inimigo, como de fato entregar e como os caminhoneiros entregaram agora.
Então, a análise inicial, vamos dizer, a classe dos caminhoneiros tem capacidade de paralisar o Brasil, tem capacidade até de derrubar o governo. Ela tem. O que lhe falta são os líderes, assim como a massa que estava na rua em 2015 tinha o poder de fazer o que quisesse, tinha o poder de anular as eleições e impor novas eleições imediatamente, tá certo? E não impôs, entregou tudo em troca do impeachment da Dilma, meu Deus do céu. Só para depois colocar no lugar dela este governo que está aí, que eu disse que só ia dar problema e deu. Tá certo? Então, qual é o fator, vamos dizer, negativo nos dois casos? As lideranças. Simplesmente não há lideranças.